Cícera, o sacerdote que criou o inferno na terra. A história proibida de Konrad von Marburg. Em 1233, gritos ecoavam pelas paredes de pedra de um mosteiro alemão. Um padre aperfeiçoava técnicas de tortura que aterrorizariam a Europa por séculos. Mas o pior não é isso. O homem por trás desse pesadelo não era um criminoso insano. Era o conselheiro mais confiável do Papa Gregório IX, um padre que convenceu a Igreja Católica a legalizar a tortura sistemática e o assassinato em massa em nome de Deus. Ao final deste vídeo, você entenderá por que historiadores tentaram enterrar essa história por 800 anos e como a missão santa de um homem levou diretamente à morte de mais de 200.000 pessoas inocentes. Vou revelar 3 verdades chocantes que mudarão para sempre sua visão da história medieval. Primeiro, o padre que inventou métodos de interrogatório ainda usados por autoridades modernas. Segundo, o documento papal secreto que deu permissão legal para genocídio em massa. E terceiro, como as técnicas de manipulação psicológica desse homem se tornaram o modelo para todas as perseguições religiosas subsequentes. Antes de mergulharmos no capítulo mais sombrio da Europa medieval, inscreva-se no canal. Esta história se conecta diretamente a eventos em nosso mundo hoje, e na próxima semana, exporei outro homem santo, cujo número de mortos foi ainda maior. Conheça Konrad von Marburg, o padre que literalmente criou o inferno na terra. Para entender como um único padre pôde orquestrar tal horror, é preciso compreender o poder absoluto da Igreja Católica no século XII. Imagine viver em um mundo onde a palavra do Papa era lei, onde questionar a doutrina da Igreja significava a morte, e onde padres tinham mais autoridade que reis. Esse era o mundo de Konrad. Nascido por volta de 1180, ele ascendeu na hierarquia da Igreja em uma era em que o cristianismo não era apenas uma religião, era o governo totalitário da Europa. A Igreja controlava a educação, a lei, a medicina e até quem podia se casar com quem. Mas aqui está o que torna essa história tão aterradora. Konrad não começou como um monstro. Registros históricos mostram que ele iniciou como um padre genuinamente devoto, conhecido por sua erudição e dedicação em ajudar os pobres. O que transformou esse homem de Deus no assassino mais eficiente da história? A resposta está em uma única palavra que remodelaria a civilização ocidental para sempre: hereticismo. A Igreja enfrentava seu primeiro grande desafio em séculos. Novos movimentos religiosos se espalhavam pela Europa, questionando a autoridade papal e oferecendo interpretações alternativas do cristianismo. A resposta da Igreja não foi debate ou discussão, foi extermínio. E eles precisavam de alguém brilhante, implacável e completamente leal para liderar essa campanha. Alguém que pudesse transformar a perseguição em ciência. Konrad von Marburg não foi apenas escolhido para essa função, ele se voluntariou. Ele via esses hereges como um câncer a ser extirpado da sociedade cristã, e ele estava disposto a ser o cirurgião. Mas aqui está o que ninguém te conta sobre a ascensão de Konrad ao poder. Seus métodos eram tão eficazes, tão devastadores psicologicamente, que criaram um modelo de opressão sistemática que ainda é usado hoje. Não saia ainda. O que vou mostrar a seguir revela exatamente como um homem convenceu a instituição mais poderosa do mundo a autorizar o genocídio. Imagine a cena. É 1227. E Konrad von Marburg entra no Palácio Papal com uma proposta que mudará a história para sempre. Ele está prestes a convencer o Papa Gregório IX a assinar um documento que legaliza a tortura, a execução em massa e a destruição sistemática de comunidades inteiras. Mas aqui está a genialidade da abordagem de Konrad. Ele não pediu permissão para cometer atrocidades. Em vez disso, ele a enquadrou como uma necessidade teológica. Ele disse ao Papa: Santo Padre, o próprio Deus exige que purifiquemos a Igreja com fogo e sangue. O resultado foi a bula papal, Vox in Rama.
emitida em 1233. Provavelmente o documento mais perigoso já escrito. Isso não foi apenas aprovação papal para a violência. Foi um mandato divino para o genocídio, disfarçado de dever religioso. Deixe-me ler a passagem mais arrepiante, traduzida do latim. Autorizamos nosso amado Conrad a investigar, processar e eliminar a pestilência da heresia por quaisquer meios necessários, para a glória de Deus e a purificação de sua igreja. Pense nessas palavras. Quaisquer meios necessários. Conrad acabara de receber um cheque em branco para a atrocidade, assinado pelo representante de Deus na Terra. Mas é aqui que a verdadeira genialidade de Conrad emergiu. Outros inquisidores dependiam de força bruta e violência aleatória. Conrad entendia algo muito mais sinistro. O terror sistemático é mais eficaz que a brutalidade caótica. Ele criou a primeira burocracia de perseguição do mundo. Cada prisão, cada interrogatório, cada execução era documentada, categorizada e otimizada para o máximo impacto psicológico nas comunidades vizinhas. Imagine ser um camponês medieval. Você vê os homens de Conrad arrastando seu vizinho por fazer perguntas inocentes sobre a doutrina da igreja. 3 dias depois, você vê o que restou dele exposto na praça da cidade como um aviso. Quão rápido você se conformaria? Conrad entendia que uma sessão pública de tortura podia aterrorizar 1000 pessoas até a submissão. Ele não estava apenas matando hereges. Ele estava realizando guerra psicológica contra populações inteiras. Mas a verdadeira obra-prima de Conrad não foi a autorização legal ou a eficiência organizacional. Foi psicológica. Ele descobriu algo sobre a natureza humana tão sombrio, tão eficaz, que interrogadores modernos ainda estudam suas técnicas hoje. O que vou revelar a seguir mostrará exatamente como Conrad transformou pessoas comuns em instrumentos da destruição de seus vizinhos e por que seus métodos eram mais aterrorizantes do que qualquer instrumento de tortura já inventado. É isso que separava Conrad de todos os outros torturadores medievais. Enquanto outros focavam em infligir dor, Conrad aperfeiçoou a arte de quebrar mentes. Suas câmaras de interrogatório se tornaram laboratórios onde ele experimentava a psicologia humana de maneiras que fariam psicólogos modernos passarem mal. Sabemos disso porque algumas vítimas de Conrad sobreviveram para documentar seus métodos. Os registros do julgamento de Marburg, escondidos em arquivos de mosteiros por séculos, revelam técnicas tão sofisticadas que agências de inteligência as estudam hoje. A primeira inovação de Conrad foi o que psicólogos modernos chamam de tortura por incerteza. Em vez de violência imediata, ele mantinha os suspeitos em isolamento por semanas, nunca dizendo do que eram acusados ou quando seu julgamento começaria. Imagine ser trancado em uma cela de pedra, ouvindo gritos de câmaras vizinhas, sabendo que qualquer momento pode ser o último, mas sem saber por que você está lá ou o que supostamente fez de errado. Sua mente começa a criar confissões para crimes que você nunca cometeu, apenas para acabar com o tormento psicológico. Mas aqui está a descoberta mais diabólica de Conrad. As pessoas confessarão qualquer coisa se você ameaçar seus familiares. Os registros de Marburg mostram que Conrad aperfeiçoou uma técnica onde ele descrevia em detalhes vívidos exatamente o que faria com os filhos de um suspeito se ele não confessasse. Raramente ele precisava cumprir essas ameaças. A mera possibilidade era suficiente para quebrar até as mentes mais fortes. Pais confessavam adorar Satanás, realizar sacrifícios humanos ou conspirar contra a igreja. Qualquer coisa para proteger seus filhos da atenção de Conrad. Conrad também foi pioneiro no que hoje chamamos de confirmação falsa. Seus escribas registravam confissões que os suspeitos nunca fizeram, adicionando detalhes sobre supostos cúmplices e reuniões secretas. Cada confissão fabricada se tornava prova para prender mais vítimas. Isso criou um ciclo de terror auto-perpetuador.
Cada confissão torturada fornecia nomes para novas prisões, que levavam a novas confissões, que levavam a mais prisões. Conrad inventou o primeiro esquema de pirâmide de perseguição do mundo. Mas aqui está a parte mais arrepiante. Conrad documentava tudo. Seus registros meticulosos mostram que ele via cada interrogatório como um experimento científico, anotando cuidadosamente quais pressões psicológicas funcionavam mais rápido em diferentes tipos de pessoas. Essas técnicas eram apenas o começo de sua verdadeira genialidade, porque Conrad percebeu que a tortura psicológica, embora eficaz, ainda se limitava a vítimas individuais. Sua próxima inovação permitiria a ele aterrorizar comunidades inteiras simultaneamente, criando uma máquina de perseguição tão eficiente que operaria sozinha. O que vou revelar agora mostra como Conrad virou vizinhos contra vizinhos, criando um estado de vigilância que faria a Gestapo parecer amadora. A inovação mais aterrorizante de Conrad não foi a tortura, foi transformar comunidades inteiras em redes de vigilância que se policiam. Ele criou o primeiro programa sistemático de evidências fabricadas, onde atividades inocentes se tornavam prova de heresia. A crônica do monge de Airfoot, descoberta em 1987, documenta exatamente como a fábrica de heresia de Conrad operava. Este monge anônimo arriscou a vida para registrar a verdade sobre as evidências fabricadas e os julgamentos simulados de Conrad. Veja como o sistema de Conrad funcionava. Ele publicava uma lista de comportamentos suspeitos que poderiam indicar crenças heréticas. Estes incluíam encontrar vizinhos após o anoitecer, possuir livros, fazer perguntas durante sermões, ou até mesmo demonstrar muita dor em funerais. Pense nisso por um momento. No mundo de Conrad, ler poderia te matar. A curiosidade era prova de adoração a Satanás. Lamentar seus filhos mortos era prova de que você rejeitava Deus. Mas a verdadeira genialidade de Conrad era a manipulação psicológica. Ele estabeleceu confessionários onde as pessoas podiam denunciar anonimamente comportamentos suspeitos. Em seguida, ele espalhava rumores de que qualquer um que não denunciasse vizinhos suspeitos era automaticamente suspeito. Imagine viver em uma comunidade onde todos vigiam todos, onde qualquer interação normal poderia ser distorcida em prova de heresia, onde sua sobrevivência depende de encontrar alguém para acusar antes que alguém te acuse. A crônica de Airfoot revela que os escribas de Conrad trabalhavam horas extras fabricando evidências. Eles criavam depoimentos falsos, forjavam documentos heréticos e até plantavam artefatos satânicos nas casas dos suspeitos durante as batidas. Os julgamentos de Conrad se tornaram elaboradas performances teatrais. Ele apresentava suas evidências fabricadas com tanta convicção, tanta fúria justa, que até observadores educados acreditavam estar testemunhando justiça genuína. Os números são assustadores. Em apenas 5 anos, a rede de Conrad processou mais de 8.000 acusações de heresia nos territórios alemães. Sua taxa de condenação era de 97%, não porque as evidências fossem sólidas, mas porque ele havia aperfeiçoado a arte de fabricar culpa. Mas aqui está o que ninguém te conta sobre a vítima final de Conrad, o caso que finalmente exporia seus métodos e levaria à sua queda. Esta não foi apenas mais uma acusação de heresia ou inimigo político, foi alguém cuja morte provaria que a fome de poder de Conrad finalmente superou seus instintos de sobrevivência. A identidade desta vítima vai te chocar, porque revela que Conrad se tornou tão bêbado de poder, tão convencido de sua própria retidão, que cometeu um erro fatal sobre quem era verdadeiramente intocável na sociedade medieval. A vítima final de Conrad foi o conde Henry de Sayn, não um camponês ou mercador, mas um dos nobres mais poderosos do Sacro Império Romano Germânico. Isso não foi apenas mais uma acusação de heresia, foi Conrad declarando guerra a todo o sistema feudal que mantinha a sociedade medieval funcionando.
Por que Conrad arriscaria tudo para alvejar alguém tão poderoso? Porque o conde Henry havia cometido o pecado supremo aos olhos de Conrad. Ele questionou publicamente se a guerra da igreja contra os hereges era realmente a vontade de Deus ou apenas a cruzada pessoal de Conrad por poder. Conrad viu isso como a oportunidade perfeita para provar que ninguém, nem mesmo a nobreza, estava além de seu alcance. Ele fabricou evidências de que o conde Henry estava secretamente financiando movimentos heréticos e planejando derrubar a autoridade da igreja. Mas desta vez, Conrad calculou mal. Ao contrário de camponeses aterrorizados, o conde Henry tinha aliados, recursos e conexões políticas que chegavam até o próprio Papa. Quando as acusações forjadas de Conrad se tornaram públicas, a estrutura de poder medieval finalmente viu Conrad pelo que ele realmente era, uma ameaça à segurança de todos. Em 30 de julho de 1233, Conrad estava viajando entre cidades quando sua carruagem foi emboscada por assassinos mascarados. Registros históricos sugerem que eles foram contratados por uma coalizão de famílias nobres, cujos parentes haviam morrido sob a perseguição de Conrad. O homem que aterrorizou milhares morreu exatamente como suas vítimas, com medo, dor e sem misericórdia. Mas a morte de Conrad não acabaria com seu legado de horror, apenas o espalharia por todo o continente. Aqui está a verdade verdadeiramente assustadora. Os métodos de Conrad provaram ser tão eficazes que outros inquisidores os adotaram imediatamente. Suas técnicas de interrogatório, suas redes de vigilância, seus sistemas de fabricação de evidências, tudo se tornou procedimento operacional padrão para a guerra da Igreja Católica contra a heresia. A Inquisição Espanhola usou os métodos de tortura psicológica de Conrad. Os julgamentos das bruxas de Salem seguiram seu manual de fabricação de evidências. Até regimes autoritários modernos estudaram as técnicas de Conrad para virar populações contra si mesmas. Estimativas conservadoras sugerem que os métodos de Conrad, refinados e espalhados por inquisidores posteriores, levaram ao assassinato sistemático de mais de 200.000 pessoas em toda a Europa nos 3 séculos seguintes. Sua fábrica de heresia se tornou o modelo para o genocídio religioso que ecoaria pela história. Mas aqui está o que deveria te aterrorizar mais. As técnicas de Conrad para fabricar evidências, criar estados de vigilância e transformar vizinhos em informantes não morreram com a Europa medieval. Todo regime autoritário desde então usou variações do manual de Conrad para manter o poder através do terror sistemático. Eu sei que esta foi uma jornada sombria, mas se você ainda está assistindo, está claramente fascinado pelas verdades brutais da história, como eu. Certifique-se de se inscrever, porque na próxima semana revelarei a história de Tomás de Torquemada, o inquisidor espanhol cujo número de mortos fez Conrad parecer um amador. Então, o que podemos aprender com o reinado de terror de Conrad von Marburg? O fanatismo de um homem combinado com autoridade institucional e metodologia sistemática criou séculos de perseguição que moldaram toda a trajetória da civilização ocidental. Conrad provou que as pessoas mais perigosas não são criminosos psicopatas. São os verdadeiros crentes que se convencem de que a atrocidade serve a um propósito maior. Suas técnicas sobreviveram porque funcionam. Elas exploram medos humanos fundamentais sobre segurança, pertencimento e sobrevivência. Olhe ao redor hoje e pergunte-se: quando figuras de autoridade exigem que você denuncie comportamentos suspeitos? Quando questionar narrativas oficiais se torna perigoso? Quando vizinhos são encorajados a monitorar uns aos outros? Somos realmente tão diferentes da Europa medieval? Aqui está a minha pergunta para você. Se Conrad von Marburg batesse à sua porta hoje, armado com tecnologia moderna em vez de autoridade medieval, o que você faria? Você resistiria ou se conformaria para proteger a si mesmo e sua família? Deixe sua resposta honesta nos comentários abaixo. E lembre-se, aqueles que esquecem as lições da história estão condenados a repeti-las.
Falando em figuras históricas brutais que usaram a religião para justificar o assassinato em massa, você precisa ver minha investigação sobre o Cavaleiro Cruzado que destruiu sozinho uma civilização inteira. Esse vídeo está linkado aqui.